Pablo já falou, sou a esposa do Ricardo. Foi um prazer imenso quando ele me convidou da última vez que eu vim, porque eu tenho o hábito de falar demais, então acho que ele ficou pensando todo esse tempo para me convidar para vir falar na frente, porque ele ficou com medo de acabar com o encontro. Bom, gente, eu, na verdade, a minha história, eu não sei se era o Ricardo que era nóia ou era eu. Porque é o seguinte, eu conheci o Ricardo com 21 anos de idade. Praticamente eu estava para os 22, passando para os 22. E o encontro com o Ricardo foi muito engraçado, porque eu tinha noção do que era dependência química, porque eu tinha tido um primo meu com problema. Só que assim, né, gente, quando não acontece com a gente não tem muita noção. E eu não sabia como que era realmente viver isso na pele. Porque eu tinha meu primo, mas eu não acompanhava. Porque graças a Deus, eu venho de uma estrutura familiar e assim, eu não tinha essa noção da vida, do outro lado da vida. Eu tinha noção do que eu vivia ali com meu pai e com a minha mãe. Graças a Deus eu nunca tive problema com álcool, enfim. A minha família era uma família perfeita, vamos dizer, entre aspas, porque todo mundo tem problemas, só que problemas diferentes. E aí um certo dia, eu tô na balada lá, bem pardola, e eu conheci o senhor Ricardo. E eu sempre tive a tendência, assim, de gostar de homens mais velhos. Por mais que eu fosse nova, eu sempre gostei de homens mais velhos, mais maduros, enfim. E aí, eu vi um dia o Ricardo passando e falei, nossa, esse homem é charmoso, bonito esse homem. Aí tinha um amigo meu que falou assim, se você quiser eu te apresento. Olha. Se você quiser eu te apresento. Amigo da Aí eu virei e falei assim, viu, que o meu amigo também conhecia muito ele, mas o meu amigo também não era muito para que se cheirasse, né? Meio louquinho, ele falou assim, não, se você quiser apresento. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não apresente o homem não é casado. Eu falei, Deus o livre, homem casado é problema não certo. E o senhor não quer para me vir, ele falou, não, ele não é casado. Eu falei, então apresente. Aí o Ricardão chegou no lugar onde eu estava, o Ricardão daquele tipo, né? Daquele tipo. Eu ganhei a fita com o Ricardo, não era normal. Mas até então, pra mim, fumar um baseado era normal, porque existem pessoas assim, que fumam baseado e não acontece, não interfere na vida dele. Vocês que estão fazendo tratamento, vocês sabem disso. Tem pessoas que podem fumar um baseado, por exemplo, uma vez na vida, mas para ele não vai fazer parte da vida dele, ele não vai derrubar a família, ele não vai acabar com nada da vida dele. Aí eu percebi que o Ricardo não era muito normal, mas aí mesmo assim eu encarei a boca. Falei, viu, o seguinte, o Júnior me apresentou. Aí ele virou, chegou, se apresentou, e tudo bem? Meu nome é Ricardo. Prazer, Fabiano e tal. Enfim, aí conversando, papo vai, papo vem. Ele sabia, ele já tinha me conhecido, a gente tinha se encontrado em alguns processos. Porque como ele é motorista da prefeitura, eu fazia magistério. Uma vez ele foi de ônibus me levar para alguns projetos. Mas isso tudo fazendo parte, eu nem olhei para ele. Eu nem estava assim. Até nós brincávamos com outra companheira minha de classe, que nós falava, ó, motoristão, aí, ó, você quer chegar, de pá. Mas nunca deu. E nessa noite eu conversei com o Ricardo. E eu fiz a pergunta para ele. Eu falei, viu, você é solteiro? Eu sou solteiro. Não, na verdade, eu sou solteiro, eu sou separado. Eu falei, Aí ele virou e falou assim para mim, eu sou separado e tenho 2 filhos. Aí eu pensei, puta, ele é separado, 2 filhos. Mas tudo bem, vamos continuar a noite. Aí começando a conversar, e ele como sempre, né? E pá, daqui para dali, eu falei, você tem 2 filhos? Tem um que se chama Marcel, que é de mar e de céu. Eu falei, puxa, que legal. Eu comecei a notar que eu acho que o baseado ele tinha fumado aquele dia pelo tapo dele. E tem uma filha chamada Júlia. Falei, puxa, que legal. E ele começou a me contar da vida dele. Eu tô separado já faz mais ou menos uns 5 meses. Falei, tá. Mas eu achava que era uma separação normal, né? Como qualquer outra pessoa que se separa. Até então eu não sabia do caso do Ricardo. Aí o que aconteceu? A gente começou a se encontrar e ficamos juntos, se conhecemos. O Ricardo, como sempre, ligeiro quase nada, já quis me levar para um lugarzinho mais reservado.
Mas aí eu disse para ele, não, peraí, companheiro, eu acho que você está entendendo a coisa errada. Eu estou te conhecendo hoje, não é assim que funciona. Né? Você está acostumado com alguns tipos de mulheres e eu não sou esse tipo de mulher. Então eu acho que se você está com essa intenção, eu acho melhor ir embora. Na hora ele me levou embora, foi impressionante. Aí até tudo bem, ele me levou embora, sumiu o Ricardo Júlio. O bonitão lá, o charmosão, sumiu. Sumiu e eu fiquei com o cara na minha cabeça. Mas como a gente é mulher, não é pega nem nada, eu comecei a me inteirar da vida do cara. Falei, eu vou investigar esse cara. Comecei a investigar o cara. E comecei a ver quem era o Ricardo. Aí se passou um tempo, mas eu sempre de vigília. Eu descobri quem era o cara, descobri que realmente ele estava separado. Mas não imaginava que ele estava separado há um mês. Aí vocês já imaginam o que aconteceu. Eu levei a fama. Levei a fama que eu tinha acabado com o casamento. E aí eu comecei a enfrentar os outros problemas, né? Que infelizmente você sabe que imagino que deve ter uma separação, não é fácil. Mas aí voltando antes um pouquinho, eu me separei, nós ficamos um tempo sem se ver, e aí começou o Leão. O apelido dele é Leão, para quem não sabe, ele é Leão e eu chamo ele de Leão. Aí começou tudo de novo, ele trabalhando lá e eu fazendo magistério. Aí ele pegou a linha que passava na frente da escola onde eu fazia o magistério. E aí sempre eu estava, quem estava lá na frente da escola, eu bem na hora que ele passava. Aí ele olhava para mim, dava uma piscadinha e mandava um beijinho. Aí já fiquei contente. Falei, o cara ficou comigo aquele dia, quer trocar uma ideia de novo. E comecei até um dia que a gente se encontrou de novo. E nesse dia que a gente se encontrou, naquele mesmo lugar onde a gente ficou a primeira vez, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem. Aí ele já foi mais respeitoso, ele já não forçou tanta barra. E a gente começou a ficar junto. Aí um dia nós estávamos no bar, ele disse pra mim assim, viu, eu tô cansado. E eu comecei a analisar o Ricardo. Comecei a ver qual era o problema do Ricardo, como que ele estava, o que aconteceu. Eu falei, poxa, ele só é um cara que precisa de uma oportunidade. Eu vou entrar dentro dessa história. Eu vou conhecer esse cara. Isso daí tem angu nesse caroço. Ou caroço no angu, não sei. E comecei, e ele disse assim para mim na mesa, ele falou, viu, eu gostei de você. Você cuida de mim? Ele falou, eu quero ficar com você. E você cuida de mim? Eu falei, cuido. Eu falei, eu cuido. Eu falei, cuido, gente. Só que eu não tinha noção do pepinato. Eu não tinha noção da gravidade da coisa. Porque como eu não conhecia, eu vim de uma estrutura diferente da dele, eu não conhecia o que era, quando ele falou, cuide de mim. E aí eu comecei a conviver com o Ricardo. E eu comecei a ver algumas coisas erradas nele. Só que até então a drogadição dele não era tanto assim. Era normal, eu ainda achava que era, porque como eu não conhecia o caso, eu achava que era só maconha. Que ele só fumava um baseadinho de vez em quando. Mas quando eu comecei a ver o estado de vida do Ricardo, eu comecei a analisar que não era uma situação para o ser humano viver. Não era uma coisa legal para o ser humano viver. Eu comecei a observar, ele morava num hotel onde ele tomava banho de água fria. Aí um dia ele me levou para mostrar para mim, por enquanto, ele levou para mostrar para mim como ele vivia, onde ele morava. E eu lembro que ele sempre trabalhou à noite, que ele tem 2 empregos, ele trabalha na prefeitura à tarde, de dia, e à noite ele trabalha na rodovia, trabalha com a empresa que controla o pedágio e tudo mais. E eu lembro que um dia eu cheguei assim, eu fiquei com ele assim, e fui na casa, no quarto onde ele morava nesse hotel para ver, e aí ele chegou correndo só e pegou as coisas dele. Quando eu olho, ele tinha um miojo, eu lembro até hoje, miojo de galinha caipira. Falei, puxa, mas um cara vai trabalhar uma noite inteira para comer isso? Falei, não, peraí, tá errado tudo. Falei, Ricardo, o negócio é o seguinte, então eu vou cuidar de você. Primeira coisa que nós vamos fazer, você vai começar a ter uma vida de gente agora. Você vai começar, já que você me deu essa liberdade, você vai começar a ter uma vida de gente.
você vai arrumar uma casa para você, você vai ter uma casa, você vai começar a ter uma vida normal. Você não pode comer um miojo toda noite, você tem que se alimentar, você tem que começar. E começou todo esse processo. Aí ele disse para mim assim, viu, eu não tenho dinheiro para alugar uma casa. Eu falei, você tem dinheiro para alugar uma casa, você trabalha? Como é que você não tem dinheiro? Você tem que ter. Eu não quero saber o que você ganha, o que você deixa de ganhar, quanto você ganha. Eu não quero saber de dinheiro na minha mão, não quero nada. A única coisa que eu quero é que você se responsabilize e você tenha uma estrutura de vida para você. Que você tenha uma vida digna. É isso que eu quero que você tenha. Do jeito que você está, não dá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Financeiramente eu não posso, mas eu vou te ajudar em outras coisas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para alugar uma casa. Eu falei, a gente vai arrumar qualquer casinha para você. Não precisa ser casa de luxo, não precisa ser nada. Nós vamos arrumar uma casa para você. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o chuveiro. Eu falei, não tem problema, nós arrumamos um chuveiro. Eu ponho uma lâmpada lá, já está valendo. Porque você precisa ter uma casa para você. Porque essa vida que você está tendo aqui não está certa. Você se separou, você realmente foi difícil, você vem de um processo de separação, é difícil para você, eu imagino que você tem filho, eu imagino mais ou menos. Aí conseguimos, com a graça de Deus, ele pediu ajuda à família, eu não tinha contato com a família dele até então, eu sabia que ele era de São Paulo, que ele tinha tido um relacionamento, que tinha acabado um casamento, que ele tinha tido filho. Mas aí eu também já imaginei porque o casamento dele tinha acabado, né? Conhecendo o Ricardo, eu já tinha mais ou menos uma base. Mas enfim, eu não quis saber dessa parte, porque essa parte não me diz respeito, não me dizia respeito, me dizia respeito o Ricardo. Porque a primeira vez que eu vi o Ricardo, eu vi quem ele era. Assim como vocês são. Eu sempre costumo brincar com os meninos, com os companheiros, que eu sempre falo que a droga, ela nunca pega uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Ela pega gente boa, gente que é ali, que é humano, que tem os princípios de Deus no coração, que de alguma maneira tomou atitudes erradas, mas que são pessoas boas. Então eu vi no Ricardo isso, e eu vi assim, me deixava muito triste eu ver como a sociedade tratava o Ricardo. Aquilo me matava. O desdém das pessoas, todo mundo acusando, todo mundo xingando, todo mundo falava. Aí, quando eu comecei a se envolver com ele, aí todo mundo, viu, você está namorando fulano, cidade pequena? Estou namorando o Ricardo. Estou conhecendo ele. Por quê? Não presta, não vale nada. É um Zé Ninguém. Ele não vale nada. O Ricardo, filha do céu, você é uma moça bonita, uma moça inteligente, a gente sabe, você é de família boa, que assim falava. Você é de família boa e tudo mais, você vai se envolver com o Ricardo. O cara já vem de uma separação, você já imagina. Eu falei, viu, isso se diz respeito, quem tem que decidir isso sou eu. Ninguém tem mais nada a ver com isso. E eu comecei nessa caminhada, o Ricardo conseguiu uma casa, os irmãos dele ajudaram. O Ricardo não tinha nada. Ele pegou da separação dele uma estante, um tapete, uma mesinha, uma televisão e uma cômoda. Era isso que ele tinha na casa dele, que veio da separação. E fora outras coisas, né, gente, que isso já é emocional. Mas enfim, ele tinha tudo isso. Eu falei para ele, não tem problema, a gente vai se virar. Ele pegou um colchão, eu coloquei o colchão no chão, peguei um lençol da minha mãe escondido para ela não ver que eu estava ali, porque a minha mãe não sabia nada disso, viu, gente? Isso que eu estou falando para vocês, a minha família não sabia, porque eu não contava para a minha família, porque eu não queria, porque se eu contasse para a minha família, até então, a minha família ia vir em mim e eu não ia poder ajudar ele, porque daí eu ia ter dois problemas: ter que amparar minha mãe com meu pai, que ia se preocupar e ficar pegando no meu pé, e eu ia ter que ajudar o Ricardo. Então eu fiquei quietinha, só fiquei fazendo as coisas na moita. Aí eu fui lá, arrumei pro Ricardo e começou essa vida minha de namoro com o Ricardo. Eu não fui morar junto, eu não fiz nada. Namoro com o Ricardo. Só que eu comecei a mostrar para ele que ele poderia mudar. E aí eu comecei dando uma estrutura. Ele chegava de manhã, eu colocava coisa simples, viu, gente? Não precisa ser muita coisa, não. Eu colocava uma bolachinha num cafezinho com leite, num vidrinho de chocomil que levava para ele de manhã quando ele chegava do trabalho. Comecei ajudando
ele a enxergar quem ele era, que ele poderia mudar a vida, que ele poderia ir fazendo esse tipo de coisa, simples coisas do dia a dia que ele não tinha. E aí começou todo esse sistema e de repente eu saía com o Ricardo, a gente saía muito comer fora porque ele não tinha fogão. Aí um dia eu falei para ele, Ricardo, você está comendo muito fora. Essa questão de comer fora está indo um dinheiro. Então vamos comprar um fogão, eu vou comprar um fogão na conta da minha mãe, e aí você começa a comer aqui em casa, na sua casa, porque isso gasta muito dinheiro. E não tem necessidade. E o dinheiro você tem que controlar. E fui passando para o Ricardo, porque ele também não tinha muita noção por causa da droga. Ele era gastava horrores em bar, em pedra, em tudo mais. Só que até então eu não sabia da pedra. E tudo, e foi. Aí ele falou, tem razão. Você tem razão, vamos comprar. E também porque tinha uma coisa muito chata. Toda vez que eu almoçar com o Ricardo, tinha um cara cobrando ele atrás do carro. Eu chegava, acabava de almoçar no restaurante, eu entra no carro, eu vi com o Ricardo e falava, entra que eu já vou. Eu ficava olhando pelo retrovisor, o Ricardo, o cara lá, meu, você está me devendo, você não me paga, papapá. Daí eu comecei a falar isso para ele, eu falava, viu, Ricardo, então, vamos comprar o fogão e a gente para de comer fora e você começa a pagar as pessoas, porque você precisa fazer isso com as pessoas. As pessoas merecem respeito. As pessoas, quando elas vendem alguma coisa para você, elas vendem porque elas precisam, elas vivem disso. E aí eu comecei a falar isso com o Ricardo. E o Ricardo começou a entrar na minha. Aí foi até engraçado, que quando chegou o fogão na casa dele, que nós temos esse fogão até hoje, o Ricardo chorou de ver o fogão. Eu nunca vi uma pessoa chorar por causa de fogão. O Ricardo chorou por causa do fogão. Eu falei, minha Nossa Senhora, será que eu fiz alguma coisa má pro cara? Porque ele olhou o fogão e falou, Ricardo, tá aqui o fogão. Chegou o fogão e começou a chorar. Mas por que você está chorando por causa do fogão, Ricardo? É porque a minha primeira conquista é o fogão. Você está vendo como que as coisas é nas pequenas coisas, é isso que é a vida. E a gente foi indo, fomos circulando. Só que aí tinha outra parte. Tinha os filhos dele, que não gostavam de mim, que não me aceitavam. Que por causa da nossa diferença de idade, muitas pessoas acharam, porque nós somos 20 anos de diferença um do outro. Muita gente achou que por causa da nossa idade, eu estava com interesse no Ricardo, financeiramente. Eles estavam achando que eu estava com o Ricardo por causa de dinheiro. E eu, a graça de Deus, eu nunca precisei fazer isso com ninguém. Graças a Deus, o meu pai sempre me deu tudo que eu precisei no meu lar. Graças a Deus, meu pai sempre me deu. Eu não estava com o Ricardo por causa do dinheiro dele, porque eu tinha meu pai em casa, eu tinha família. Mas as pessoas achavam isso. Achavam que eu era uma aproveitadora. Eu tive muitas críticas. Muitas pessoas chegavam para o Ricardo e falavam. Teve até um tio meu, inclusive, que chegou e disse para o Ricardo, você está com a Fabiane? Cuidado, viu? Ela é da balada. Cuidado, Fabiane é da balada. Como que ele falou mesmo para você, Ricardo? Que ela era da balada, que ninguém segurava, né? Foi isso? Cuidado, viu? Ninguém conseguiu segurar até hoje. A Fabiane é da balada, ela é da noite. E realmente eu era da noite. Eu saía para curtir, sim. Não para curtir droga, não para curtir bebida. Eu saía para curtir, para dançar. Sempre me deu respeito. Sempre fui eu. Se os outros gostassem da minha maneira ou não, eu sempre me deu eu. Então tudo isso, gente, eu tive que enfrentar. E aí veio a drogadição pesada do Ricardo. Porque daí, enquanto eu fui tentando levantar, o Ricardo foi só se afundando. Aí que eu fui entender qual era o problema do Ricardo. Que daí ele começou com a pedra. Ele começou não, ele já era com a pedra. Mas eu não conhecia a pedra. E aí eu comecei realmente a sofrer com ele. Porque daí ele mentia pra mim, ele saía de casa, ele gastava o dinheiro dele. Ele começava a fazer muitas coisas. Aí ele começou, mesmo na casa dele. Aí eu comecei a ver que estava um problema. Um dia que eu cheguei na casa dele, encontrei ele com 2 peões lá dentro. Inclusive um você já conhece, é o Tuca Maia. O Tuca, eu conheci ele na casa do Ricardo. O Ricardo morava numa casa que tinha um terrenão assim, era tudo cimentado.
E eu cheguei na casa do Ricardo lá para conversar com ele. Quando eu cheguei lá, o Tuca estava lá. Quando eles viram que eu estava chegando, eles estavam usando, eles se esconderam do Tuca e o Tuca pegou uma enxada e falou que estava carpino. O Tuca olhou para mim e falou: eu já cheguei quando eu vi a fita, que já era os caras, porque eu era daquelas barraqueiras mesmo. Eu chegava, qual é a sua? Vaza! Eu já chegava assim, Ricardo. Aliás, às vezes eu nem falava, eu passava reto assim, o Ricardo vinha, eu falava, não preciso nem falar, Ricardo, todo mundo vai embora, vai embora, vai embora, vai embora que vai sobrar. Era assim. Aí o Tuca com a enxada na mão, eu cheguei louca da vida, o Tuca, com aquela carinha do Tuca de nóia e o Ricardo, o Tuca com a enxada na mão, nós estamos carpino. Tudo bem, dona? Nós estamos carpino. Eu falei, eu respirei fundo, olhei para o Ricardo e falei, manda esse caboclo sumir daqui. Eu vou marcar, quem vai carpir a enxada sou eu daqui a pouco. Sobe daqui, o Tuca sumiu. Nunca mais eu vi o Tuca. Até hoje nós damos risada quando eu falo, porque hoje ele é meu afilhado. Olha que loucura da vida. Então, gente, o Ricardo começou a aprontar mesmo. E aí eu comecei a ir atrás do Ricardo. Eu ia atrás do Ricardo, eu era louca. Eu ia atrás do Ricardo nas biqueiras, eu ia fazer as coisas, eu ia atrás do Ricardo. Chegou uma época tão grande, de tanto que eu pegava no pé do Ricardo, que ele tinha visão comigo a hora que ele usava droga. Ele tinha visão, estou falando para vocês. Ele falava a Fabiane, às vezes eu chegava na casa dele, você teve aqui? Eu falei, estou chegando agora, por quê? Ah, eu pensei que você tinha tido aqui. Era a polícia. Ele tinha visão de tanto que eu peguei no pé dele, eu ia atrás dele nas biqueiras. Os amigos dele já me conheciam já. Os amigos dele falavam, ih, Ricardo, vai que essa mulher não é boa pra você, imagina se eu fosse ruim, então. Essa mulher não é boa pra você. Uma vez, eu estava na caça do Ricardo, pra saber onde que ele estava. Eu cheguei assim, nessa rua São Pedro, que é a principal do lado de Itararé, eu cheguei assim, olhei, Ricardinho entrando dentro do banco com outro companheiro, já louco. Eu cheguei, ali onde que está o bicho velho, peguei e entrei. Entrei, ele não me viu, porque ele estava tão preocupado em pegar o dinheiro para usar droga, que ele não me viu, mas o companheiro dele viu. E o companheiro viu, eu só fiz assim para ele, vaza. Aí o Ricardo lá, com o dedinho no caixa, tirando dinheiro, eu simplesmente fiquei de pé atrás dele, assim. E o Ricardo lá, e o cara vazou, sumiu o cara. O cara não sei onde que ele foi parar. Aí o Ricardo, todo alegrinho, pegou o dinheiro, acho que ele falou, vou fumar umas par agora, né? Quando ele virou, eu falei, boa noite, bonito. Você não tinha falado pra mim às 8, isso dentro do banco. Você não tinha falado pra mim que você ia me pegar às 8, são as 10 horas da noite, o que você tá fazendo? O Ricardo deu um pulo, falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vambora. Eu não vou embora. Cadê o São Francisco? Já foi embora faz hora, filho. Você vai embora. E foi. E eu levei, ele subiu, eu lembro até uma subidona que ele tinha na outra casa que ele foi morar. Ele me foi xingando eu de tudo quanto é nome. Aí foi embora. Isso que me interessa. Teve uma vez também muito engraçada. Ele foi usar na casa do cara e ele deixou o carro. E eu na captura catei ele na casa do cara. Vi o carro dele. Vi ele. Quando eu vi o carro dele, falei, vou ver se está aberto. O carro estava aberto. Eu peguei e sentei, fiquei bem quietinha lá dentro esperando. Aí, foi muito engraçado essa vez. Gente, só, é triste a história de Noé, mas é engraçado. Aí eu peguei e encontrei ele, e eu fiquei dentro do carro. Aí ele saiu com 2 companheiros que estavam junto com ele. Ele estava fumando na casa do cara, ele saiu com 2 companheiros. Aí ele saiu, e o Ricardo, quando ele usava, ele falava, Ricardo, como esse homem falava, parecia deputado. O Ricardo era muito... Aí o Ricardo pegou e saiu, e o companheiro saiu, e ele falando com o outro cara para fazer os esquemas e tal, conversando com o outro cara. Aí o outro cara pegou e saiu assim. Aí o cara fez assim, olhou dentro do carro, e o cara olhou de novo. Aí o cara fez assim, olhou, e eu fumaciando com o Ricardo, porque ele tinha prometido me passar a pegar em casa. Bravo que tava, vai logo. O cara fazia assim, o cara fazia assim. Aí o cara pegou, cutucou e falou, Ricardo, tua mulher tá dentro do carro. O Ricardo falou, que minha mulher? Tá variando? Tua mulher, eu falei, tô aqui, Ricardo, vambora. Eu falei, eu não acredito que você tá aí, vambora, Ricardo, vambora. Aí vocês veem mais ou menos como que era a vida. Mas tem um porém. Ele passou, faltou 1 minuto, mas eu vou só um pouquinho, só pra me acabar, papo. Não, pode. Porém, já mostraram pra mim o moço de óculos. Porém, tudo isso, gente, eu corri atrás dele porque
A gente dá risada hoje, mas eu sofri muito. Eu chorei muito por ele. Eu sofria por ele, pelo que as pessoas faziam para ele, porque eu sabia o homem que ele era, eu sentia a pessoa boa que ele era, e eu não podia. Então o que eu fiz? Eu fiz uma promessa para mim mesmo: eu vou mudar esse homem para mostrar para a sociedade que todo ser humano tem valor, que eu não sou ninguém, que eu talvez não use droga, não sou uma dependente química, mas eu tenho defeito de caráter. Às vezes eu posso ser fofoqueira, às vezes eu faço mal para os outros no pensamento, às vezes eu tenho meus defeitos de caráter, diferente de vocês, mas eu falei, eu vou mostrar para a sociedade, e assumi a bandeira e fui. E aí a coisa foi ficando feia. Aí eu vi que quando a coisa estava feia, quando o Ricardo começou a me roubar, quando o Ricardo começou a me ameaçar, porque ele me ameaçava assim, eu queria almoçar com ele, ele falava assim, tudo bem, eu vou almoçar com você, mas você tem que pagar meu digestivo. Quando eu comecei, porque aí o que aconteceu? O Ricardo começou a desandar tanto com o dinheiro, e a vida do Ricardo não ia para frente, porque ele desandava com o dinheiro, e as coisas, as responsabilidades não ficavam. Ele não tinha como assumir, e eu comecei a assumir. Eu sempre tive um trabalho, eu sempre trabalhei, fiz um biquinho aqui, um biquinho ali, a gente saía à noite, eu tinha que pôr a gasolina no carro, eu tinha que comprar cigarro para ele, eu tinha que fazer as coisas para ele, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que assumir as coisas. Tudo era eu que pagava. Isso porque eu sempre fui garganta, que homem que paga. E fui aprendendo. E aí chegou um ponto que o Ricardo começou a me roubar. Um dia a gente tinha o hábito de fazer o almoço junto, e eu fui uma vez almoçar e eu vi que quando eu cheguei na minha carteira faltava dinheiro. E ele fez aquele papel de vítima que vocês sabem fazer muito bem. Eu não roubei você. Você me roubou, Ricardo. Não, porque você é mais uma como todo mundo, papapá. Eu comecei a ver. E daí eu comecei a ver também que o Ricardo estava ficando pior, porque o Ricardo nunca foi de faltar no serviço, ele sempre teve responsabilidade, eu lhe usava depois do serviço. Mas eu comecei a ver que a coisa estava grave quando ele começou simplesmente a usar durante o trabalho. Ele começou a faltar no trabalho por causa disso. E aí, eu pagando tanto de luz, aí eu muito inocente, um dia eu dei o dinheiro para ele pagar a conta de luz. Cortaram a luz, eu estava lá na casa dele, cortaram a luz, você não pagou a luz? Não. Ele gastou o dinheiro. Então eu comecei a observar isso e eu não queria mais isso. Aí a gota d'água, gente, foi quando eu trabalhava num trabalho à noite, que é na mesma empresa dele, e nós não tinha dinheiro para nada, ele não tinha dinheiro para nada, e a gente ali na luta e tal, e um dia eu amanheci acordado trabalhando, não tinha dinheiro para nada. E aí eu lembro que eu saí do trabalho 8 horas da manhã, eu entrava 11 horas da noite e saí 8 horas da manhã. E eu peguei e saí, pedi para a van me deixar na casa dele. Quando eu cheguei lá, o Ricardo estava fumando uma pedra, em plena 8 horas da manhã. E aí ele estava fumando pedra, nós não tínhamos dinheiro, eu perguntei para ele, da onde você arrumou esse dinheiro para pedra? Eu emprestei. Falei, muito bem, você emprestou dinheiro para usar pedra? E nós aqui nessa pindaíba e a gente fazendo de tudo. Simplesmente ele mandou eu para... Não vou dizer aqui, né? Porque nós estamos filmando, fica feio. Ele mandou eu para aquele lugar e disse para mim que eu era um inferno na vida dele e que ele não queria mais nada. E ele pegou a minha marmita de trabalho e fez voar lá fora. Suma da minha vida, ele falou para mim. Depois de tudo que eu tinha feito por ele. Depois de ter enfrentado o mundo, de ter feito um monte de coisa, ele fez isso para mim. Naquele dia eu disse para ele, tudo bem. Peguei tudo que eu tinha dado para ele, eu falo que foi um prejuízo bom e não foi. Eu peguei tudo que eu dei para ele, taquei fogo em tudo. Tinha roupa na caixa. Eu fazia tudo por ele. Eu trabalhava, eu comprava roupas, eu fui trabalhar fora, tudo. Eu vivia por Ricardo. Eu não tinha mais convívio familiar meu, com a minha família eu não tinha mais. Você olhava para mim, eu andava assim, de cabeça baixa, porque eu não tinha mais prazer, mas lutando, de joelho no chão, rezando para a recuperação dele. E aí, quando chegou nesse dia, eu desisti, falei, não quero mais nada. Eu falei, acabou, Ricardo, acabou nada. Eu fui para casa e fiquei morrendo. Foi quando eu entrei, aí eu nunca mais falei com ele. Fui embora para minha casa, ele ficou desesperado, ligou para a mãe dele, não sei o que mais. Aí eu fui lá, falei com o filho dele e pedi para o filho dele entrar em contato com a família, para a família ver o que ia fazer. E nesse intervalo, sempre sem falar com ele, não dei mais bola para ele. Aí que foi que ele aceitou o tratamento.
Que aí a família veio, aí ele veio me pedir perdão. E aí foi quando eu disse para ele: se você quer continuar a ficar comigo, você vai ter que virar um homem diferente. Você vai ter que fazer um tratamento. Eu te ajudo em tudo que for possível, mas você vai ter que mudar, senão eu não fico mais com você. E foi quando ele, graças a Deus, aceitou o tratamento do Pablo. O meu primo tinha feito um tratamento na clínica do Pablo. Foi quando eu conheci essa coisa mais linda da minha vida, que foi o Pablo, que nos aceitou, que nos estendeu a mão. Fui na casa do Pablo. E aí o Ricardo, com a graça de Deus, aceitou o tratamento, fez o tratamento. Só que nesse meio termo, eu fiquei com tudo para fora. Eu disse para ele: vai lá e se interne, deixa as suas contas, deixe tudo aqui que eu resolvo para você. Vá lá, se interne, se entregue a sua vida lá no tratamento. Deixe que aqui fora eu resolvo. Falei: viu, você faz favor, você deixe todos os seus credores aqui, traficante, quem for, deixa aqui que eu vou lá e pago. Com a graça de Deus nós vamos conseguir vencer. Nós vamos pagar tudo. Você vai se encostar, não se preocupe com o dinheiro, que Deus vai proverá na nossa vida. E aí o que aconteceu? Ele fez uma conta desse tamanho, um envelope ali até hoje, desse tamanho de dívida. Eu falei: meu Deus, tive que pedir ajuda para Deus, porque tanto que ele devia, foi incrível. E aí que ele foi no tratamento. E durante o tratamento eu fui muito franca com ele, com a ajuda do Pablo, lógico, né? Fui muito franca. Eu disse a ele: Ricardo, eu amo você, eu quero ficar com você, mas primeiro você veja o que você quer para a sua vida, porque eu não quero mais voltar naquela vida mais não. Você tem um livre-arbítrio de escolha, você está tendo tudo aqui para você se tratar. Eu não quero mais aquela vida. Se você quiser continuar comigo, vai ser assim. Eu quero assim. Eu sonhei para mim uma vida assim. Vou casar na igreja, vou dar esse gosto para o meu pai e para minha mãe, porque eu sou muito família, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Falei: assim, esse é o meu sonho de mulher, casar na igreja, tudo certinho. Você quer isso para você? Se você não quiser, Ricardo, eu vou continuar sendo sua amiga, mas a gente não vai mais viver junto, porque eu não quero mais essa convivência. Por enquanto, eu fiz tudo o que eu podia por você, mas você tem que fazer a sua parte agora. E ele aceitou. Ele falou: não, eu vou ficar com você. Eu falei: então ótimo. Então eu já vou ver até a data de casamento. Tô brincando, não foi nada disso. Aí simplesmente ele, graças a Deus, conseguiu. Tive a ajuda da minha sogra, que foi uma pessoa espetacular. A minha sogra vinha, era uma pessoa de idade, ela adorava o Pablo adorava ela, porque ela dava bronca na hora do almoço em todo mundo. Enfim, teve a minha sogra, que foi uma grande parceira, além de Deus, a minha sogra, que foi uma grande companheira minha, que a gente cresceu junto. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui dessa história: o Ricardo terminou o tratamento, a casa, graças a Deus, as dívidas dele estavam todas pagas, a gente conseguiu pagar, e ele começou a vida dele tranquilinho, com a graça de Deus, a pé, não tinha nada, foi tijolinho por tijolinho, viu, gente? Vocês que estão em tratamento aqui, não pense que vocês vão sair lá fora e vocês vão querer carro, moto, vocês vão querer fazer isso, não. Primeiro vocês se estabilizem como gente primeiro, como vocês primeiro. O resto vai ser consequência do seu trabalho, vai ser consequência disso. Nunca coloque os bens materiais à frente do bem espiritual. Nunca faça isso, que você vai se dar mal. Isso vai ser um castigo na sua vida, porque a sociedade, ela enfatiza muito isso, os bens materiais, mas não é isso que é importante, é o bem espiritual. E o Ricardo foi degrauzinho por degrauzinho, e com a graça de Deus, só por hoje ele está assim. Hoje, graças a Deus, eu casei depois de 1 ano depois, eu me casei. Hoje já está fazendo 11 anos que a gente está junto, foi 5 anos de namoro e 7 anos de casado, com a graça de Deus. E um detalhe, os 4 anos de namoro foram joelhos no chão, rezando pela recuperação do Ricardo, para que ele entendesse que ele precisava parar de usar droga. E 1 ano foi de sobriedade até a gente se estabilizar, para a gente poder casar. E hoje, com a graça de Deus, a gente está indo com a vida, graças a Deus. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu queria dividir, que o Pablo ainda também não sabe, por isso a gente chegou atrasado. O Ricardo foi convidado a ser coordenador do Amores de Gente lá em Tararé. Então,
Tudo isso, gente, não foi de uma hora para outra. Foi tijolinho por tijolinho, espiritualidade, tijolinho por tijolinho, nós juntos. E o que eu tenho para dividir com vocês é que tudo isso que aconteceu com o Ricardo, esse sofrimento que eu tive com o Ricardo, foi comentado agora sobre a questão do perdão de quem você tem que pedir que você machucou. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi muita coisa para a minha vida pessoal. Eu aprendi a ser mais maleável na vida. Eu aprendi muita coisa com ele. Na verdade, não fui eu que ajudei ele, foi ele que me ajudou. Então, todo lado positivo tem um lado negativo, todo lado negativo tem um lado positivo. Eu cresci muito como pessoa. Hoje eu tenho uma visão de vida totalmente diferente do que eu tinha como eu era lá atrás. Porque eu não tinha problema, eu era uma pessoa que... Eu achava que eu não tinha problema, que eu não tinha. E com o Ricardo eu aprendi isso. E o que eu quero dizer para vocês é que independente de qualquer coisa que vocês queiram, de qualquer reparo que vocês queiram fazer com o seu familiar, primeiro perdoem vocês. Não fique no álibi de justificativa que eu não vou fazer isso porque fulano fez isso para mim. Não, perdoem vocês, mas tem um porém. Vocês se perdoem, mas vocês façam por merecer também, porque não adianta se perdoar e continuar no mesmo erro. Então vocês façam isso, busquem, é capaz. O Ricardo hoje, com a graça de Deus, é um excelente marido. É o que eu falo para ele, eu amo ele. E eu não estou com ele para provar nada para ninguém, eu estou com ele porque eu amo ele. Porque eu acho, o Ricardo, ele é uma pessoa admirável. Ele é uma pessoa de uma espiritualidade, ele é uma pessoa de uma evolução. Eu costumo dizer que ele é um espírito de luz. Porque ele tem um coração muito humano, ele é maravilhoso como pessoa. Ele tem mais qualidades do que defeitos. Então eu quis isso para a minha vida, compartilhar isso com ele, porque eu aprendo com ele também todos os dias. Então hoje ele foi convidado para ser o coordenador do Amor de Gente. Não é o poder de coordenador que eu quero. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, gente, é que ele está vencendo um tijolinho de cada vez. Que vocês vão poder mostrar isso para a sociedade. Que vocês vão poder chegar e ser assim aceitos pela sociedade. Mas vai depender de vocês, do comportamento de vocês aceitarem o que as pessoas estão falando. De procurar escutar quem está mais tempo e tentar fazer. Vocês estão no tratamento aqui, gente. Aqui tem tudo para vocês. Tudo que vocês possam. Vocês estão melhor, se você quer saber, do que nós aqui estamos lá que não temos, entre aspas, problemas. Então pensem nisso. Vivam um tratamento intensamente, por mais que vocês não queiram. Porque às vezes vocês não gostam do tratamento porque tem disciplina. Mas a disciplina ela é necessária para o ser humano, senão ele bagunça tudo. Então é isso que eu queria dividir. Eu sofri, penei como qualquer familiar de vocês. Mas eu tive fé, eu acreditei e com a graça de Deus só por hoje eu consegui. Hoje a gente está desenvolvendo um trabalho junto. Ele é o coordenador, inclusive eu tive com as famílias hoje, recebi as famílias da outra comunidade que estão lá com os entes queridos internados. A gente está tentando trabalhar isso, passar para as famílias. Por isso que eu cheguei atrasado, um pouco atrasado. Eu não cheguei por causa do almoço, mas foi bom que eu estava morrendo de fome. Mas eu cheguei, a gente chegou atrasado porque hoje se estendeu um pouquinho, igual eu estou fazendo aqui agora, se estendeu um pouquinho o encontro com as famílias. Mas é o que eu posso fazer para retribuir tudo que Deus me deu. E é o que vocês podem fazer lá fora. Nunca percam a linguagem da comunidade, nunca percam essa coisa da comunidade. Nunca percam isso, sempre estejam envolvidos. Não para vocês recaírem, não, para vocês passarem a graça que vocês vão receber de estarem em sobriedade. É isso que eu quero de vocês. E espero de coração que vocês tenham o mesmo prazer e a mesma paz que o Ricardo tem hoje. Que Deus o abençoe bastante vocês. Peço a Nossa Senhora que guarde vocês. E que eu espero de coração ver vocês em sobriedade um dia aqui também, aqui na frente, dando testemunho. Obrigada pela oportunidade. Paulo, desculpa por ter.